O novo arco de Boruto continua com tudo e dessa vez, no episódio 234, tivemos mais informações com relação aos novos vilões, o clã Funato. Fato é que uma grande batalha está por vir com possibilidades muito interessantes. Mas indo direto a falar do episódio, boa parte do que a gente tinha teorizado aconteceu, e aquele tal de Isari que apareceu logo no início do episódio 233, ele realmente fazia parte do clã Funato, e junto de alguns capangas ele invadiu a prisão em que o Araumi estava, junto do Kagura e do Boruto. No caso, aquele tal de Araumi, que estava sendo mantido sob alta vigilância, ele era o pai do Isari, e de acordo com informações do próprio, o pai estava preso há 5 anos. No entanto, após ter se dividido com a volta do Araumi, o clã Funato parece que vai voltar a se reunir. E se eu achava o Araumi Funato poderoso, bom, nesse episódio ele demonstrou um pouco da sua habilidade, já que ele conseguiu absorver a água do corpo de um dos guardas, recuperando então a sua força. E é engraçado porque essa habilidade lembra muito a que o Kurobane demonstrou naqueles 3 episódios focados no Kawaki, onde tinham 2 irmãos, o Kurobane e o Jujumaru, onde esse tal de Kurobane tinha uma habilidade bem semelhante, fazendo então com que se justifique o temor do Kagura com o Boruto se aproximando da prisão do Araumi Funato no episódio 233, já que tendo acesso a um pouquinho de água ele já é capaz de fazer um grande estrago. E levando em conta a sua aparência bem madura, ele aparenta ser uma pessoa bem experiente. E por ser o líder de um clã de piratas, é de se presumir que as suas habilidades sejam bem elevadas. Principalmente o Suiton possuindo uma técnica bem desagradável. E eu fico imaginando quais habilidades esse cara deve ter, porque um dos capangas do Isari, quando estavam invadindo a prisão, demonstrou ter habilidades sensoriais usando o auxílio do Suiton. Mano, isso foi bem bizarro e legal. Então se um ninja que não é comparável ao líder do clã Funato possui uma habilidade tão diferenciada e tão interessante, imagine o próprio líder. O próprio Isari, na verdade, ele parece ser um ninja bem interessante e possui uma habilidade muito boa com Kenjutsu. Apesar disso, eu vi algumas pessoas reclamando sobre a facilidade que ele teve em escapar da prisão, onde tanto Boruto quanto Kagura foram facilmente derrotados, só que eu vejo um pouco diferente. Claro que um ninja experiente e habilidoso, filho do líder do clã dos piratas, não é qualquer oponente, então em condições normais não seria tão absurdo assim o Boruto ser derrotado num primeiro encontro, ainda mais por não conhecer o inimigo. Só que nessa situação algumas pessoas acabaram se queixando porque o Boruto não usou tantas habilidades. Basicamente ele só usou um Rasengan ali e foi facilmente derrotado. Só que aquela situação ali era bem diferente do habitual. A gente tinha o líder do clã Funato, o Araumi, solto, uma pessoa bem poderosa, ao lado do próprio Isari, que tem uma aparência que demonstra ser bem habilidoso, e por ter invadido a prisão e soltado o próprio Araumi, já tinha mostrado um pouco do que é capaz. Então não é muito inteligente ir com tudo e de primeira contra esses caras que você ainda não tem a menor ideia das suas habilidades, incluindo o próprio Kagura no caso do Isari. E também no caso do Araumi também, já que o Kagura não sabe e não conhece todas as suas habilidades. E mesmo se conhecesse, uma coisa é conhecer e outra coisa é lidar. Então é uma situação bem complicada. Então apesar da forte vontade dos dois em parar aqueles caras ali mesmo, eles foram surpreendidos pelo Isari, fazendo então com que o tal do Araumi conseguisse escapar. Mas se eu tivesse que chutar, eu apostaria que vai ter uma revanche entre esse Isari e o Boruto, principalmente por conta da fala dele após fugir da prisão, com relação ao chakra do Boruto. Então eu espero um combate bem interessante entre os dois daqui a alguns episódios. O País da Água então entra em estado de emergência e o Kagura faz uma solicitação ao Mizukage para poder montar um time com os ninjas de Konoha e com 3 dos novos 7 espadachins. E levando em consideração as sinopses dos episódios que tinham saído há algum tempo atrás, era de se esperar isso, incluindo o fato do Boruto não conseguir confiar totalmente neles por conta de tudo que aconteceu no arco da excursão. E pela reação dele e da Sarada quando viram os 3, já é de se imaginar o que está por vir. Mas a gente não pode esquecer da parte mais importante do episódio, que é quando é revelado a maior fraqueza do Kawaki, a forma de derrotá-lo, que é você simplesmente chegar e falar que vai contar pro 7º Hokage. Brincadeiras à parte, essa parte aí foi bem engraçada, eu tinha que comentar sobre ela, mas mano, com os títulos já revelados dos próximos episódios, esse arco vai se estender bastante.
Então, obviamente, ele está sendo montado aos poucos, com vários elementos muito interessantes para criar um bom arco com ótimas lutas, um ótimo plot e por aí vai. Então tudo isso ainda está sendo construído, com um ótimo roteiro do Honda, que roteirizou o último episódio e esse também. E meio que já tendo montado a base da história, do plot, do que você vai contar, é fácil você desenrolar tudo e aumentar o nível das coisas. Então acho que até por isso o Honda se encarregou desses 2 últimos EPs, que basicamente são os episódios mais importantes para a construção de todo esse arco. Mas cara, basicamente é isso, desculpem pela demora para postar esse vídeo, ele era para ser postado no domingo, mas eu tive alguns problemas pessoais, e aí eu precisei postar esse vídeo hoje, na segunda-feira. Algumas mudanças estão vindo aí no canal, alguns vídeos novos que vão vir que eu nunca tinha postado antes, não nesse estilo, mas ainda vai demorar um pouquinho. E eu também tô fazendo algumas alterações na estrutura aqui do canal. Então, quem acompanha o canal, esperem algumas mudanças e testes em futuros vídeos. É isso, cara. Tá chegando agora, se inscreva no canal, deixa o like e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado se assistiu o vídeo todo. Vou ficando por aqui e até a próxima.